Doutoras e doutores, me chamo Daniel, sou professor de Física da plataforma da mentoria e vou te ajudar aqui nessa questão do Enem 2024 sobre fenômenos ondulatórios. Vamos lá? A questão fala o seguinte: uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com a frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta desse ouvinte. Comando da questão: durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e em relação entre as frequências FR e F0 medidas ali pelo radar? Vamos lá. Antes de tudo, pessoal, é interessante que a gente tenha deixado claro qual fenômeno ondulatório está sendo trabalhado aqui nessa questão. Se você ainda não conseguiu perceber, o fenômeno aqui é o efeito Doppler, né? E especificamente o efeito Doppler do som. Daniel, e tem efeito Doppler da luz, por acaso? Tem sim. O efeito Doppler funciona em qualquer tipo de onda, seja luminosa ou ondas sonoras. E é interessante perceber que o conceito do efeito Doppler está relacionado a uma mudança aparente na frequência de uma fonte. É super interessante que você lembre também que para que a frequência mude, né, de forma aparente para um observador, essa fonte emissora de som ou luz, ela tem que se aproximar ou se afastar. Em resumo, está em movimento relativo ao observador. Então imagina que eu estou aqui na calçada da minha casa e passa um carro de bombeiro, tá? Um caminhão dos bombeiros. Eu vou perceber um som emitido por esse caminhão diferente na aproximação em relação ao afastamento. Já o indivíduo que está lá dentro do carro tem outra audição, certo? É um fato muito comum você ver também no caso de pilotos de Fórmula 1, ou melhor, você está num autódromo, né? E tem ali pilotos de Fórmula 1, tem carros de Fórmula 1, eles passam e na hora que eles se afastam, eles fazem o que significa isso, Daniel? A percepção do som por você foi diferente na aproximação e no afastamento, justamente devido ao efeito Doppler. E a gente consegue resumir aqui de maneira bem prática esse efeito em 3 zonas. Daniel, quais seriam essas 3 zonas? Você consegue explicar aí pra gente? Com certeza. A primeira zona, pessoal, é quando esse móvel, né, ele está se aproximando relativamente desse nosso observador. Então, eu coloquei aqui uma região frontal, né? A região na qual tem uma aproximação desse observador. Então, na hora que esse observador se aproxima, ele vai ouvir sempre, olha só, um som mais agudo. E quando eu falo que o som é mais agudo, é porque houve ali um acréscimo da frequência em relação à frequência original da fonte. Sério, Daniel? Sim. Inclusive, tá? Isso também funciona com luz. Se o observador está se aproximando da fonte emissora de luz, as luzes, né, tendem a se distorcer e se deslocar para zonas de maiores frequências. Então você consegue perceber até zonas mais violetas, né? O famoso violet shift, deslocamento para o violeta. Então se você tem uma coloração, sei lá, amarelada, ele tende a ir para o violeta, porque você está em aproximação relativa a isso, certo? Daniel, qual é a outra zona? A outra zona é justamente a zona de afastamento. Quando você tem esse móvel, né, se afastando, certo? Dessa região, imagina que eu tenho um observador e quando ele está se afastando, ele fica na parte de trás do carro, né, na parte de trás desse emissor de som, você tem um som evidentemente mais grave. E quando a gente fala um som mais grave, é um som justamente que tem uma frequência diminuída em relação à frequência real. Então perceba, a região da frente do carro, que é quando você se aproxima, tende a formar ondas mais agudas, com maiores frequências, cores que tendem ao violeta. Quando esse carro passa de você, você enxerga a parte traseira do carro, certo? Você está aqui, ó, enxergando a parte traseira do carro, você percebe justamente o que, Daniel? Você percebe o som ficando mais grave, a frequência aparente diminuindo. Ah, Daniel, mas tem uma terceira zona que você falou, não tem? Tem sim. A terceira zona, pessoal, é uma zona que eu vou me apropriar desse espaçozinho que ficou aqui.
Eu quero que você perceba que esse espaçozinho é justamente onde está o motorista. E o motorista, pessoal, ele fica em repouso em relação à fonte emissora de som, certo? Então, quando você estiver do lado do motorista, o caminhão passar ali por você, você vai ter uma frequência igual à frequência real. Certo? Então, o motorista sempre está ouvindo a frequência original. Ele não ouve uma frequência justamente diferente daquela. Tranquilo? É a mesma coisa que eu falar que uma galáxia que está se aproximando de mim, eu percebo ela com a frequência aumentada, né? Porém, se eu estou na galáxia, em cima da galáxia, eu não estou percebendo um afastamento relativo a uma aproximação relativa. Então, não percebo esse deslocamento de cores. A mesma coisa acontece com o som. Se o motorista está dentro da ambulância, ele não vai notar nada disso. A questão poderia perguntar isso. Mas ela perguntou o quê, Daniel? Na aproximação. Na zona de aproximação, que é essa zona que eu pintei aqui de verde, o que é que acontece? O som vai ficar mais agudo, certo? Então, eu já vou marcar aqui alguma dessas três alternativas que mostra um som ficando mais agudo. Aí ele cita agora a segunda parte do texto, em relação da frequência que foi emitida ali pelo radar, para saber, sei lá, a velocidade desse carro. Qual foi a frequência em relação à percebida e à emitida? Olha só, vou até apagar aqui essa nossa explicação, né? Mas, a princípio, eu quero que você perceba, antes de tudo, que a frequência que foi emitida, a frequência F0, ela não é igual à frequência que foi o que, Daniel? Recebida. Perceba que existe uma aproximação dessa fonte. Então, se houve uma aproximação, o efeito Doppler vai, de certa forma, alterar esse resultado. E nós teríamos ali a frequência que chegou, por estar na parte frontal desse carro, nessa aproximação relativa, a frequência recebida, a frequência refletida, tem obrigatoriamente que ser maior do que essa frequência original, beleza? Então a gente marca aqui nessa questão a alternativa da letra D. Agora, Daniel, me diz uma coisa. Matematicamente, tem como a gente tomar algumas conclusões a respeito disso? Sim, claro que tem. Existem equações matemáticas para o efeito Doppler. E eu vou tentar utilizar aqui uma segunda via de resolução um pouco mais complexa, mas que faz sentido também agora utilizando uma vertente mais matemática, mas sem usar fórmula, tá? E qual seria, Daniel? Eu quero que você lembre que a onda sonora, ou até a onda luminosa, é uma onda que tem uma característica bem peculiar, que é a chamada característica tridimensional. O que seria isso? Ela tem uma forma de esfera, certo? O som, a luz tem formato de esférico. Então, imagina sempre a seguinte coisa. Na hora que eu tenho uma ambulância, certo? Sai ali da sirene da ambulância bolhas de som. Bolhas de som, Daniel? Sim. É porque o som é tridimensional. Ele se expande, ele se propaga para todos os lados ao mesmo tempo, como se fosse uma esfera se expandindo. Então, esse desenho que eu fiz aqui, ó, é uma planificação dessa esfera, dessas várias esferas se afastando. Aí, imagina a seguinte coisa. Essas esferas vão se expandir, vão se propagar para o ambiente e o carro está o quê? Se movendo para a direita. Então é como se houvesse uma certa compressão das cristas, das frentes dessas esferas, dessas calotas. Então nós temos aqui, ó, uma compressão das calotas esféricas e um afastamento relativo aqui na parte de trás. Então quando a gente aproxima, olha só, cristas de ondas uma das outras, nós diminuímos o comprimento de onda. Como a velocidade é constante porque o meio não mudou, a gente fala que a frequência na parte frontal ela aumenta. Então, olha só, de maneira um pouco mais matemática, utilizando um princípio mais geométrico, a gente pode falar, né, sobre justamente aquela zona. Então, quer dizer que na zona frontal, Daniel, eu tenho aqui uma parte de compressão dessas cristas, né, dessas frentes de calotas esféricas. Então, teria uma frequência aparente mais elevada, exatamente. E a mesma coisa acontece na parte de trás, né? Nós temos um afastamento dessas cristas e de maneira geométrica, eu lembro que quanto maior o comprimento de onda, menor seria a frequência. Por esse motivo, a frequência da parte de trás do carro, quando ele está se afastando, teria justamente uma diminuição ali do valor da frequência, ou seja, o som ficaria mais grave. Então, nessa questão, pessoal, por esses dois tipos de resolução, a gente marcaria realmente a alternativa da letra D, beleza? Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e se inscreve no canal da AIM para você receber vídeos novos todos os dias. Abraço!